Apocalipse capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 12. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus. O quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, uma fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder com que têm os escorpiões da terra. Foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, a verdura alguma ou a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm à sua testa o selo de Deus. Foi-lhe permitido que não lhe matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere um homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos preparados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia como umas coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homens. Tinha cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões. Tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas eram como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas e ferrões semelhantes às dos escorpiões, e nas suas caudas tinham poder para danificar os homens por 5 meses. Tinham sobre si como um rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abdon e em grego Apolion. Passado é já um ai. Depois disso vem ainda 2 ais. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Assim como sempre te pedimos, Senhor, mais uma vez, humildemente te pedimos que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra. Que possamos trazer a Tua palavra aos nossos corações e ter cada vez mais a confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigado por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse capítulo 9, a quinta trombeta, para mim é um capítulo muito emblemático. Para mim é um capítulo bem, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que é difícil da gente tentar trazer claridade, tentar trazer revelação, interpretar o texto, ao mesmo tempo que teoricamente seria difícil, teoricamente também é um texto muito simples de se entender. Porque esse capítulo aqui, o capítulo 9, essa quinta trombeta, o escritor João, ele vai começar agora a trazer uma ideia para o nosso entendimento, para o entendimento do povo de Deus, do que é a legião ou a horda do inferno. O que é um inferno? Quem são os demônios? O que é um demônio? Então, a ideia, vamos dizer aqui, que não é também a ideia central, mas é a ideia que mais permeia o capítulo todo, é trazer o nosso entendimento, a aparição, o surgimento agora da horda do inferno. E qual o papel que essa horda, que esses indivíduos que surgem aqui têm a desenvolver, a desempenhar no projeto de Deus. Porque, veja, Deus tem um projeto, não tem? Projeto de salvação, projeto de restaurar
aquilo que se havia perdido. E dentro desse projeto existe também a questão da, vamos dizer assim, a vingança de Deus, vamos dizer, a ideia de que haverá punição para aqueles que não querem aceitar o Senhor. Consequência, certo? E o que essa horda do inferno, o que é que esses demônios, qual é o papel que eles têm a desempenhar dentro desse projeto de Deus? Então, a ideia aqui, a gente vai falar muito, inclusive, sobre a ideia de demônio, de anjo caído, o que é e o que esse texto quer falar sobre isso. É sempre bom lembrar de que o livro de Apocalipse, a revelação, né, essa literatura apocalíptica, ela é dividida por blocos, né, ela é dividida por várias seções paralelas que se comunicam entre si. A primeira seção é a seção dos castiçais ou do candelabros. Os irmãos vão lembrar lá no começo do capítulo do livro, onde Deus vai falar com a sua igreja, né? As 7 igrejas da Ásia ali. Depois vai aparecer a figura de selos, não é? Selos, os selos que foram abertos. E quem foi que abriu os selos? Quem foi que abriu os selos? Jesus, né? Aquele que é digno de não apenas de desatar, de pegar esse livro, mas também de trazer a ideia de que ele é digno de fazer aquilo acontecer, de que aquilo ali é o que estava planejado, é o que estava selado por Deus para se cumprir. Depois disso vem, e a ideia do selo é a ideia vamos dizer assim, da perseguição do mundo para a igreja, né? O mundo perseguindo a igreja de Cristo, a igreja amada, a igreja escolhida de Deus, a igreja que Jesus ama, que Jesus morreu por ela. Então a ideia é essa. E aí agora a gente entra numa outra ideia, que é a ideia do que? Como é que eu fiz na última vez? Trombeta, né? A ideia da trombeta, que aparece agora. E nós vimos que um dos significados de trombeta é anunciar alguma coisa, ou a chegada de alguém, o prenúncio de alguém importante ou de algo importante que está para acontecer. Então, essas 7 trombetas que agora aparecem, ela representa, vamos dizer assim, a vinda, um prenúncio da segunda vinda de Jesus, o castigo para aqueles que não querem seguir a Jesus, mas ainda assim é um castigo que está também ainda misturado com a graça. Tudo que acontece nessas trombetas, nessas 6 trombetas, é Deus permitindo que aquele homem que foi mal, que não quer nada com ele, possa viver as consequências das suas decisões, mas ao mesmo tempo é Deus dando a oportunidade para aquela pessoa voltar para ele, ir para ele, né? E aí nessa 5ª trombeta aparece uma figura interessante. Veja, a partir do capítulo, versículo 1. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Meus irmãos, se a gente for pensar bem rápido, vir na sua mente, quem foi a estrela que caiu do céu? Satanás. Então isso é pacífico, né? Todo mundo entende que essa estrela que caiu do céu é aquele que outrora, né, tinha glória, estava lá com Deus, estava ali junto com os anjos e se revelou e foi expulso. A estrela que caiu. Então, outrora Lúcifer, agora Satanás. Então, essa estrela que caiu, ele se referindo a Satanás, João dizendo, e foi dado uma chave do poço do abismo. Então, a ideia é que esse abismo, esse poço, é como se fosse um grande buraco, né? Nesse buraco tem uma tampa, né? Essa tampa aí. E essa tampa, vai dizer no versículo 2, ela foi tirada, né? Abriu o poço do abismo. Como se fosse uma ideia bem
Para você entender o mesmo princípio. Quando você está fazendo aquela comida bem, né, tem muito caldo, está fechado ali, quando você vai lá e tira a tampa, pô, né, sai aquele vapor, aquela fumaça, aquele bafo ali quente, né, saindo ali daquela panela. É semelhante, um poço ali que, quando ele tira a tampa, né, quando ele abre o poço, subiu uma fumaça desse poço, como uma fumaça de uma grande fornalha, e com fumaça do poço, e essa fumaça escureceu-se o sol e o ar. Então, veja que a ideia, a visão, né? Tentando interpretar de forma literal a visão que ele estava vendo. Ele viu um grande poço, e quem é que abre esse poço? Esse poço é aberto. Mas tem uma estrela, né? Um que caiu, a outrora caiu lá. Não é isso que ele vai dizer no versículo 1? O anjo que tocou a trombeta e viu uma estrela que caiu na terra, foi dada a chave do poço e do abismo. Então, ele foi lá, abriu. Quando ele abre, né, essa fumaça, o céu se escurece e tal. É o que a literatura vai chamar de clímax, né? É uma ideia de que o escritor faz para chamar a sua atenção ao texto. Uma coisa bem, não é, fantástica ali, para prender a atenção do leitor. Então, a ideia aqui é a ideia de que você tem algo extraordinário acontecendo e não é algo simples, é algo grandioso, né? E ele continua. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra e foi-lhe dado poder, verso 3, né? Como que tem os escorpiões da terra. Foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, a verdura alguma, ou árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então veja, agora uma outra cena, e logo em sequência começa a acontecer, que é o surgimento de gafanhoto. Todo mundo sabe o que é um gafanhoto, né? Todo mundo sabe. Inclusive, eu acho que o ano passado, foi ano retrasado, estava aí voando aí nos mundos aí uma nuvem de gafanhoto, né? Foi voando, quando passava, estava traçando tudo, né? Depois até que disse que veio também para o lado do Brasil. De repente, cadê? Ninguém sabe para onde foi parar esses gafanhotos, né? Mas a ideia é que o gafanhoto que nós conhecemos, esse gafanhoto, que é uma praga para a lavoura, né? Gafanhoto, aquela mesma praga que Deus mandou lá no Egito, né? Esse animal, esse inseto, qual é o fim dele? Ele vai comer, né, tudo que ele tiver na frente ali de planta. Ele vai destruir plantação, mato, o que ele for vendo, ele vai comendo e destruindo a lavoura. Só que esse gafanhoto aqui é uma figura de linguagem, é uma comparação. A gente vai ver no final que João não está falando realmente de gafanhoto, João está falando de demônios. João está falando aqui de legiões, demônios que são guiados por Satanás para fazer um determinado fim, que é isso que ele vai dizer aqui. Então veja que João vai dizer, esses gafanhotos que saíram desse poço, foi dado a ele poder, foi dado a eles autoridade, não é? Mas disse a eles, olha, você não é para você comer a planta, não é para você fazer mal à erva, é para você fazer o quê? Tentar, você ferir, você causar dano, causar dor a todos aqueles que não têm na sua testa o selo do nosso Deus. Então a ideia aqui, a gente está começando a construir uma linha de raciocínio, é que João está dizendo, olha, nesse momento surgiu esses demônios, né, com essa figura meio que estranha, mas o poder e a autoridade que foram dados a eles era para ferir os ímpios, para ferir, para atormentar, para causar dano ao ímpio, porque aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o mal não lhe toca. Então a ideia aqui é castigo, a ideia aqui é consequência para esse mundo que tanto perseguiu a igreja.
Quem está entendendo diz amém. E aí ele continua o texto. Vamos continuar. Versículo 5. E foi-lhe permitido não que o matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de um escorpião quando fere um homem. Então veja, mais comparações, né? Mais figuras de linguagem. Então, esses demônios, esses anjos caídos, foi dada essa ordem, essa autoridade para eles, não para matar. Não era para matar, não é para matar, mas é para atormentar. E é um tormento que o escritor vai comparar um tormento de uma picada de escorpião. Quem já teve uma picada de escorpião aqui? Quem já levou? Pronto. Quem já levou picada de escorpião sabe que dói muito pouco. Não é pouco, não? Dói e muito, né? E é aconselhável que você vá a um pronto-socorro, né? Porque pode ser, normalmente, esses escorpiões que tem aqui, na nossa região, aquele amarelinho, né? Ele não tem uma toxina para matar a pessoa. Mas sabe lá como é que a pessoa está de saúde, né? Então, a pessoa tem que ver a imunidade, se está baixa, se é uma criança, se é um idoso. Então, é aconselhável que procure o pronto-socorro, né? Mas a dor é grande. A dor é grande. Então, o que o João está dizendo aqui? Que esses demônios, eles foram projetados, foram programados, ou foi dado autoridade para eles para atormentar a humanidade. Não é matar, é diferente. Atormentar. Só que o tormento é tão grande que eles são capazes de pedir a morte. Entende a diferença? É um tormento tão grande que eles vão pedir a morte, mas não é para matar. Já viu algum filme que o cara tortura o outro, tal? Aí o cara assim, me mate, pelo amor de Deus, me mate. Eu não aguento mais isso, tire a minha vida, né? O cara está sendo atormentado tão grande, um tormento tão grande, que ele está clamando, ele está pedindo que esse tormento pare. E como é que ele vai parar esse tormento? Morrendo, tirando a sua própria vida, ou pedindo que seja ceifado. Beleza? Então, a ideia aqui, e eu quero dar uma pausa para a gente avançar daqui a pouco, é a ideia do... Eu até fiz algumas anotações aqui. É a ideia do inimigo das nossas almas. A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra sangue, mas é contra os principados e potestades, né? É o inimigo das nossas almas, Satanás. O que a gente precisa entender, e aí eu não vou dar aula de angiologia para ninguém, mas é que, da mesma forma que existe o reino de Deus com a sua, vamos dizer assim, a sua hierarquia bem definida, no inimigo, no reino das trevas, inferno, Satanás, também existe uma hierarquia muito bem definida. Porque todo mundo sabe que demônios eram anjos que caíram, certo? Anjo que caiu é demônio. A sua essência anterior era angelical, glória, adoração a Deus. Mas eles preferiram trocar a adoração a Deus para adorar o inimigo, né? Adorar Lúcifer, ou até se auto-adorar, que Satanás queria a glória para ele, né? A gente vai ver isso. Mas, no reino do inimigo, no reino das trevas, é uma hierarquia também. A gente vai ver demôniozinho bem fuleiro, né? Vamos dizer que é o aspirante a soldado raso. Lembra de quartel, né? Tem um aspira, tem o soldado, aí tem o cabo, sargento, primeiro, segundo, terceiro sargento, aí vai oficial, subtenente, tenente, major, comandante, capitão, general, vai-se embora. Não é isso? Tem as hierarquias. No reino do inimigo também é a mesma coisa.
Se eu perguntar a você, quem é um dos anjos mais fortes do Senhor? Gabriel, Miguel. Porque eles são anjos ou são arcanjos? Arcanjos. São aqueles anjos de espada de fogo. Aqueles anjos fortes de espada de fogo. A Bíblia vai dizer que quando, acho que foi Daniel, estava orando, Deus mandou a resposta, mandou um anjo, o anjo não conseguia chegar lá. Aí o anjo voltou, chegou, ó, tem que ir alguém comigo, porque eu estou sendo impedido lá. Aí, vai lá, Miguel, vai lá, Gabriel. Foi Gabriel ou foi Miguel que ele mandou? Mandou um anjo de espada de fogo, um patente maior, e aí ele foi e tirou o príncipe ali que estava impedindo, e a resposta chegou para o servo de Deus. Então, no reino espiritual, na hoste espiritual da maldade, existe também essas classes. E essa classe de demônio que João está explicando aqui é uma classe de demônio específica para tormento, para atormentar. Quer ver um exemplo? Tem uma religião hoje que eu não vou dizer porque está filmando, senão vão derrubar a live da igreja e ainda vão processar o pastor. Mas está uma religião que, na verdade, vocês sabem qual é a religião que eu estou dizendo? Que elas consultam espíritos, né? Recebem entidades. E essas entidades, eles entram numa espécie de transe, né? Ficam ali em silêncio e recebem uma entidade. Na verdade, estão recebendo um espírito ou estão recebendo um demônio? Recebendo um demônio, né? É uma classe de demônio fuleira, vamos dizer assim, que é específica para isso. A Irene está rindo ali, né? Ralé, né? É aquilo ali. Tem aqueles tipos de demônio que está lá só para atormentar, para botar depressão, para querer matar, para querer, no meio, que não vai um servo de Deus, ele vai lá, bate no cavalo, vai, tira a vida ali daqueles dois. Ou não? Quando o demônio, né? Aquela legião que Jesus encontra ali. Senhor, porque o senhor está querendo tormentar a gente? Manda a gente, tipo, né? Para aquela manada ali. Tinha outro demoniado que estava ali destruindo tudo, ninguém conseguia segurar. Ele tinha muita força, né? Batia em tudo, quebrava tudo. Um demoniado gadareno, né? Então, quebrava as coisas. Já tinha outro que não. Tinha outro que estava simplesmente com o espírito de adivinhação. Bonzinho. Quando os discípulos iam, ele, aí vai. Né? Aí é um homem de Deus. Aí ninguém dizia. Aí o discípulo para trás dele, sai. Em nome de Jesus. Então, são formas de atuação. Certa vez uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, por que a gente não vê hoje em dia pessoas endemoniadas igual a gente via no Novo Testamento, no tempo de Jesus? Por que a gente não vê hoje em dia? Porque o inimigo, ele se aperfeiçoa. Você acha que é melhor para ele captar pessoas num terreiro, numa situação onde todo mundo está ali adorando, cantando, fazendo tudo que não presta? Ou rangendo o dente, mordendo, fazendo todo mundo correr? Ele quer enganar, né? Ele quer enganar a mente das pessoas. Então, ele quer se apresentar como uma coisa boa, mas na verdade é o inimigo tentando ceifar as nossas vidas. Só que a gente acabou de aprender aqui que aquele que tem o selo do Senhor nosso Deus, o inimigo não lhe toca. Não é? Ele disse o quê? Olha, esses daí vai ser um pouco tempo. Ele vai dizer 5 meses. Né? 5 meses é um tempo, não é que os demônios vão ficar 5 meses literalmente, não é isso. A ideia aqui é que 5 meses é o período que o gafanhoto tem de sair do seu estágio ali, de, sei lá, larval até ao estágio adulto, né? É 5 meses que ele destrói a lavoura toda, né? Mas o que o texto está dizendo é o seguinte, olha, esses demônios, eles têm um
período, um prazo determinado para atuar. É para matar, mas é para tormento. E esse tormento é um tormento fácil? É um tormento que é doloroso. Um tormento extremamente doloroso. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, verso 18. Lucas capítulo 10, verso 18. Diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Veja o que Jesus está dizendo, né? Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Então, Lucas 10, 18. Então, é a ideia aqui de que tem muita gente que pergunta: pastor, Satanás estava solto ou Satanás estava dentro do poço? A ideia aqui, a gente vai ver bem isso no capítulo 20. Mas a ideia aqui é que Satanás estava ali no poço e foi dada a chave a ele. Não é que João viu Satanás cair naquele exato momento. Satanás já tinha caído há muito tempo atrás. O que João está dizendo aqui é Satanás, o que caiu, a estrela. Essa aqui caiu. Agora vamos voltar para Apocalipse. Qual é o versículo agora? 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Meus irmãos, outra coisa interessante. Como eu dei o exemplo aqui, tem pessoas que estão num sofrimento tão grande, estão num tormento de vida tão grande, que ele acha que a solução para o problema dele é o quê? Tirar a vida. É a morte, não é? Tem gente que está podre de rico, tem dinheiro que se ele passar a vida toda sem trabalhar, ele não gasta o dinheiro todo, mas não tem paz. Anda assustado, anda com 50 guarda-costas e não tem paz, né? Pensa que todo mundo vai roubar, pensa que a mulher quer tirar a vida dele para ficar com dinheiro, pensa que os filhos estão brigando porque quer que ele morra logo. Veja, isso são tormentos que o inimigo gera na humanidade. Só que a ideia que João está dizendo aqui é o seguinte: veja, esse tormento que os homens buscarão a morte e não encontrarão, e a morte fugirá deles, é a ideia de que nem a morte tem, vamos dizer assim, autoridade para resolver o problema dele. Muda aqui, por favor, Emerson, esse microfone. Vou explicar. O que João está dizendo aqui não é que naquele dia, um exemplo, naquele dia vai ter fulano, o tormento vai ser tão grande que ele vai se jogar na frente do ônibus, o ônibus vai atropelar ele vai ficar todo esmagado, mas não vai morrer. Não é isso. Ele vai se jogar na frente do trem, o trem vai passar no meio dele, ele vai se partir em dois, mas não vai morrer. Não é isso. O que o escritor está dizendo aqui é o seguinte: olha, a morte não irá resolver o problema daquela pessoa. Aquela pessoa está numa situação de tormento tão grande que é consequência de estar longe da presença de Deus e de perseguir a igreja, que é como se a morte dissesse assim, se o cara chegasse assim para a morte e dissesse: me ajude, você é a única que pode tirar esse tormento de mim. Aí a morte olha para você e diz: oxi, não chega nem perto de mim, eu não consigo resolver esse teu problema não. A bronca é tua, te vira. Está entendendo? A ideia da morte fugir é a ideia de que a morte não é a solução para aquele problema. Ele acha
que a morte é a última instância que vai resolver o problema, e não vai. Outra coisa interessante é que a gente vai ver no capítulo 6 de Apocalipse, que esses homens fugirão para as cavernas, a gente viu isso, né? Fugirão para as cavernas, as fendas, vão dizer, montanha cai sobre a gente, para que a gente não fique diante da ira daquele que está sentado no trono. Então essas pessoas, mesmo sofrendo, mesmo passando por grande dor, por grande tormento, o inimigo batendo ali na porta, mesmo assim ele não quer a Deus. Ele prefere chamar quem? A morte. Entende? Ele não quer voltar para Deus, ele não quer se arrepender. Ele diz, morte, resolva a minha situação, tira a minha vida, eu quero tirar a minha vida. Mas ele não volta para Deus. Será que é uma pessoa boa? Será que é um coração quebrantado, que Deus não desprezará? Que a Bíblia diz que um coração contrito, quebrantado, não desprezará o Senhor. Então aquele que está arrependido, está com o coração quebrantado, quando chega para Deus, Jesus vai dizer, aquele que clamar o meu nome será salvo. Então se você está com o coração quebrantado, se está com o coração contrito, e entende que é pecador e precisa de Deus, quando você clamar o nome do Senhor, você será salvo. Mas a ideia aqui é de que as pessoas, mesmo sofrendo, passando por dificuldades, como se o escorpião estivesse mordendo, ele não vai para Deus, ele prefere tirar a própria vida. Então a ideia aqui de que ele buscará a morte e não encontrará, é porque a morte não é a solução do problema. Dúvidas nisso aqui? Tranquilo, né? Vamos continuar. Versículo 7. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos preparados para a guerra. Sobre a sua cabeça havia como uma coroa semelhantes ao ouro. Semelhantes, cadê? Deixa eu me achar. A aparência dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a guerra. Sobre as suas cabeças haviam como uma coroa semelhante ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de... Então, para aqui. Tem 3 coisas interessantes aqui que ele diz. Que a aparência daqueles gafanhotos era como se fossem cavalos preparados para a guerra. Segundo, nas cabeças deles tinham coroas semelhantes ao ouro. E terceiro, os rostos deles eram iguais rostos de homens. Então, 3 coisas interessantes aqui. Primeiro, cavalo, velocidade, né? Preparo. Cavalo na guerra representa força, representa potência, representa poderio bélico. Quem já assistiu filmes de guerra anteriormente, se o cara está guerreando no chão com uma espada, quem vem de cavalo tem uma melhor visão, tem né? Uma condição melhor para aquele que está no chão. Então, o cavalo representa velocidade, força, né? Então, esses demônios, eles são ágeis, rápidos, prontos para fazer aquilo que eles foram feitos para fazer. Segunda coisa, qual é a segunda coisa que tem lá, depois do cavalo? Coroa. Coroa representa o quê? Poder. Meu irmão, a pior coisa que o inimigo coloca no coração de muito crente é achar que ele não tem poder. Tem gente que se acha canela de fogo, que faz, corta laço, gira no manto, sai no aviãozinho, porque Satanás, quando vê ele, sai correndo com medo de pegar fogo. Tem uma pastora na rede social, não vou dizer o nome dela, que ela diz que todo dia ela briga com Satanás. Todo dia ela taca fogo lá em Satanás. Meus irmãos, Satanás tem poder. E todos os anjos que estão debaixo da sua autoridade
também tem poder. A grande diferença é que o nosso Deus, ele tem todo o poder. O nosso Deus, ele tem todo o poder. E quando ele fala, o inferno treme, estremece. Mas a gente não pode subestimar o agir do inimigo. O inimigo tem poder, meu irmão. A grande questão é que nós, servos dele, aqueles que temos a marca de Cristo, somos lavados e blindados pelo sangue do Cordeiro. Quando o inimigo tenta atingir você, ele vê a face do Espírito Santo em você. Porque é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, se ele vai até você, ele, eu tenho que recuar. Eu não posso fazer nada com ele se ele não der a abertura. Eu não posso tocar nele, ele fica ao derredor, né? Ele fica ali por longe. Só quando ele vacilar, quando ele der a brecha, aí eu entro. Aí eu faço o desmantelo. Por isso que o cristão ele tem que vigiar, como diz o cantor. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Está vigilante. Seja atento. Preparado. Sabe? Por quê? Porque se a gente resistir o diabo, resistir o inimigo, ele fugirá de... Então, enquanto nós estivermos lendo a palavra, orando, buscando a face de Deus, joelho no pó, face no chão, clamando a presença do Senhor, Satanás não vai fazer nada. Ele não tem poder. Agora, se eu e você parar de orar, parar de buscar, deixar de vir para a igreja, dar ouvido àquele irmão que está fazendo fofoca, colocar no seu coração aquela mágoa do pastor, você é um alvo fácil para o inimigo. Não tenha dúvida disso. Quer ver uma prova? O apóstolo de Jesus, o próprio apóstolo, estava do lado dele, andando com ele. Jesus disse: Pedro, meu filho, há um momento atrás Satanás queria se andar na tua vida, eu não deixei. Está entendendo? Então, a nossa luta, por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne. Minha luta não é com Irene, minha luta não é com o Marcílio. Minha luta é permanecer firme todo dia, meu irmão, porque o inimigo quer nos derrubar. O inimigo quer dar uma rasteira na gente. E a rasteira do inimigo é uma rasteira para que a gente não levante. Ele não vai dar uma rasteirazinha, ele vai dar um pontapé que a gente cai. Mas a Bíblia diz que ainda se cair, não ficará prostrado. Nosso Deus, ele nos segura com a nossa mão, com a sua mão direita, forte. Né? Você é fraco, mas o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A gente vai cair, vai ter momento que a gente vai fraquejar na fé. Mas a ideia é que a gente está sempre confiando. Senhor, me ajuda. Segura na minha mão, Pai. Não deixa eu cair, não. Eu dei uma, sabe? Mas eu não parei na caminhada. Eu continuo andando. Rumo à cruz. Então a ideia, coroa é autoridade, poder. E o último é o quê? Rosto de... Qual é a diferença do homem para o animal? O quê, irmã Solange? Raciocínio. Tem gente que diz assim: pastor, Satanás pensa. Oxe, meu amigo, e pensa mais do que eu e tu. Pensa e pensa mais do que eu e tu. Porque enquanto a gente está em casa, passando tempo pensando em besteira, Satanás está traquinando para derrubar a gente. Eu vou arquitetar, eu vou fazer ele passar pelaquela rua. Quando ele passar, eu vou jogar um cavalo na frente dele. Não é assim? No reino espiritual, a batalha espiritual. Satanás e os anjos dele jogam a flecha, pá, inflamada, aí Deus manda o anjo dele, aí corta assim, pá, não bate nele não. É assim. O problema é que a gente batista, a gente não fala sobre isso. Já parou para pensar? O povo batista, ele fica calado em determinados assuntos. Aí, quando o pentecostal fala, a gente, mas rapaz, o pentecostal fala, está falando besteira, não é assim? Então fala, bênção. Fala que realmente está uma batalha espiritual. Mas no final, Deus está no controle de tudo e no final, nós somos mais do que vencedores. Ponto. Isso é fato. O inimigo está tentando correr atrás do prejuízo.
Ele está tentando correr atrás para tentar arrastar o máximo que ele puder com ele, porque ele sabe que já perdeu. Então, me dê 5 minutos para eu concluir. Então, a ideia do rosto do homem não é que aquele gafanhoto tem um rosto de homem, mas a ideia é que aqueles demônios, eles pensam, eles raciocinam, eles tramam, arquitetam o mal. Ou você acha que Satanás não arquitetou a morte de Jesus? Satanás foi lá, buzinou no vidro de um. Vai lá, ó Judas, entrega. Olha, vou botar uma moedinha na tua mão, vai lá. Arquitetou, buzinou no vidro de um, buzinou no outro, colocou mágoa no coração de um, colocou raiva no coração do outro, arquitetou tudinho. No final ele foi atrás de Jesus, vou pegar ele na virada. Tu não está com fome? Pega essa pedrinha aqui, faz pão. Ou ele sabia que ele não estava tentando? Você acha que Satanás estava sendo bonzinho com Jesus? Satanás estava arquitetado, eu vou testar ele agora. Ele sentiu fome, estou paradinho aqui. Quando ele sentir fome, eu vou lá. Jesus sentiu fome, ele... Opa, Jesus! Amigo, você está aí com fome, pega essa pedra aí, transforma em pão. Ei, Satanás, nem só de pão viverá o homem não, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Tá, rapaz, não peguei ele agora não. Mas daqui a pouco eu pego. Jesus, veja, tá vendo aí, rapaz? Esse mundo todo aí, coisa linda, todos esses reinos, tudo isso aí. Tá vendo? Se você, Jesus, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar isso aí tudo. Aí, mas rapaz, não. Lá na frente, Jesus de novo, se você se jogar, está escrito, Jesus. Se você se jogar aí, aos teus anjos vai dar ordem. Citando lá Salmos. Se teus anjos vai dar ordem para que você não tropece em pedra alguma. Atrás de mim, Satanás. Né? A gente não pode tentar o Senhor teu Deus. Né? Atrás de mim, Satanás, porque só teu Deus adorarás, só Ele prestarás culto. Né? Então, Satanás, ele pensa. E os seus vassalos também pensam. Versículo 8. Tinham cabelos como cabelos de mulheres. Eita, olha o problema aí. Pastor, se Eduardo tivesse aqui, ele ia pegar isso. Quer dizer que o cabelo do capeta é igual ao cabelo da mulher? Não, que é isso, meu. Ele vai dizer, né? Cabelos de mulheres. Eu até anotei aqui, ó. A ideia aqui é uma ideia voltada mais para a história da época, né? É uma ideia voltada mais para a literatura grega e também a literatura romana da época, né? Eu já falei quando eu ensinei aqui, quando a gente fez os estudos da carta de Coríntios, que o povo de Deus ali vivia em cidades que eram cidades pagãs, né? E tinha vários deuses, pseudo-deuses, deuses com D minúsculo, tá? Afrodite, né? Baco, Dionísio, eram deuses que faziam cultos, e as pessoas que cultuavam esses deuses eram pessoas que tinham sacrifícios sexuais. Então, a ideia aqui dos cabelos como cabelo de mulher é a sensualidade. Então, esses demônios, ele tem influência para persuadir, para influenciar de forma sutil, de forma sensual, sabe? Sabe aqueles filmes, às vezes aparece uma mulher com um vestido vermelho, bonito, né, falando coisa bonitinha, mas na verdade ela quer matar o cara? É a sensualidade, é a sagacidade, né? Então, o inimigo, ele tem essa sagacidade, tem essa sensualidade. Há quem diga, e eu também não vejo dificuldade em interpretar dessa maneira, é que uma das formas que o inimigo, esses demônios, atacam a humanidade para persuadir, para machucar, é muito na área sexual. Na área
da sexualidade. Hoje em dia, nunca se viu tanto pessoas se relacionando com pessoas do mesmo sexo. Dos imperadores, né, romanos, 99% deles eram gays. Tinha relacionamento sexual. Nero, Calígula, essa turma era tudo voltada aí para esse lado. Mas hoje está demais, né? Hoje, meu irmão, uma menina de 3 anos de idade, 2 anos de idade, você já vê as roupas que determinada menina usa. Você olha assim, rapaz, uma idade dessa, um shortinho desse. No seu tempo era assim. Se você botasse, no meu tempo, que não é tão lá atrás, se a minha irmã ou alguém da minha família botasse uma roupa que hoje eu vejo algumas crianças usando, ia dormir de couro quente e botava uma outra roupa. Nas escolas, se você for para as escolas, é incentivado a sexualidade. É incentivado. As músicas são uma apologia a uma vida sexual ativa. Ou não? Qual é as músicas que a gente escuta aqui no José do Pinho? Os MCs da vida. Tudo é safadeza, meu irmão. É tudo acabando com a decência da menina. E a menina pensa que não gosta, não, é? A menina adora. A música fala, tu é nojenta, vou bater na tua cara, né? Vou fazer isso contigo, tal. E a mulher, que o homem é esse? É o quê? Não é? Nos filmes, já tem cota, tem que ter um momento de nudez. Tem que ter. Na novela, não tem uma novela que não tem traição. Não tem que fulano pegou o marido do cara assim e tal. Então, quem é que influencia isso na humanidade? Inimigo. É o inimigo, né? Lógico, eu não estou tirando a responsabilidade do homem. Tem gente que faz o que é mal porque o cara, a índole dele é má, perverso. Satanás nem se preocupa com isso, que ele sozinho sopra e se destrói. Mas tem influência. O inimigo tem influência. Para terminar, versículo 10 e versículo 11, 12. Vamos matar os 3 de uma vez só. Tinham caudas e ferrões semelhantes a dos escorpiões, e nas suas caudas tinham poder para danificar o homem por 5 meses. Tinham sobre si como um rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abdon e em grego Apolion. Passado é já um ai, depois disso vem ainda 2 ais. Então veja, a ideia aqui, esse capítulo todo é uma ideia de quase uma biografia da forma de atuação do inimigo, do reino das trevas, obscuridade, né? E aí ele vai dizer, olha, eles são como escorpiões que ficam ferroando seu pé, doendo. Não mata, não. A ideia dele não é matar, mas é atormentar, infernizar, é fazer com que os homens façam guerra, é fazer com que os homens traiam as suas esposas, é fazer com que o homem adore pornografia, é fazer com que o homem deixe de adorar a Deus para adorar um político, é fazer com que o homem chore, porque não na presença de Deus, mas se dobre diante de um bode. É fazer com que milhares e milhares de pessoas saiam em carreata, adorando e cantando embaixo de um galo da madrugada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, a sagacidade, né, a sensualidade, a sabedoria, a forma sutil de agir. Por isso que o inimigo não age mais como agia no tempo de Jesus. Porque as pessoas tinham medo. Quem aqui quer chegar perto do endemoniado?
Tem pastor que eu conheço que diz assim, quando chega no meio da rua, pastor, você é pastor, né? Vá lá em casa que fulano está endemoniado. Deixa eu ir logo no culto de oração. Quando terminar, eu vou lá. O pastor pega o carro, ó, e ele quer... o medo dele é que o capiroto saia dele e entra no cara. Vou orar, mas eu vou orar daqui, porque se sair de lá e entrar aqui, meu Deus do céu. Ou até que o capeta lá diga todos os podres que o pastor tem. Se eu vou lá nada, se eu for lá, ele sabe que eu tenho uma vida de promiscuidade, ele sabe que eu traio minha esposa, ele sabe que eu tenho relação com outro homem, ele sabe isso, ele vai dizer lá, eu vou sair de lá envergonhado, eu vou encarar com o capeta nada? Ou você acha que não acontece isso, não? Eu não sei que mundo você vive, no mundo de Bob, mas tem muito disso. Ou você acha que não tem muito pastor caba safado está se escondendo dentro da igreja? Então, a ideia é que esses demônios estão aí atuando, meu irmão. Estão fazendo com que esse mundo, cada vez mais, ele não gire não, ele capote. A ideia é essa. Então, mas eles têm um rei. E o versículo 10 ou é o 11 vai dizer quem é o rei. Quem é o que comanda tudo? O que está aí no texto? Versículo 10. É o 10 ou o 11? Abdon, não é? Apolion. Abdon, Apolion significa destruidor. Não é? Significado destruidor. Quem é o destruidor? Ele veio para matar, roubar e destruir. Satanás. Então ele é o rei do inferno. Ele é o general lá. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? O senhor passou o culto todinho falando do estudo sobre Satanás. É importante que a gente conheça. O campo do inimigo a gente precisa conhecer. Ele precisa saber quais são as armas que ele trabalha. Ou você acha que o inimigo ele não tenta dentro da igreja, contendo entre os irmãos. Levanta ali, ó. Coloca aquela irmã com aquela, que elas não se batem não. Coloca que o negócio pega fogo ali, sai desmantelho dentro da igreja. É assim que ele atua. Agora, cabe a nós, sabendo disso, fortalecer a nossa fé. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos dá força. Senhor, nos blinda. Ele vai dizer que quem está conosco é maior. Está conosco é maior. Então, se ele é por nós, quem será contra nós? Vou encerrar com uma história que eu não sei se você já viu, já ouviu. Há uns 10 anos atrás, surgiu um cara aí que ele era bruxo, se converteu, hoje é um pastor, não sei nem se ele está vivo ainda, que chama ele de Chiquinho. Quem já ouviu falar da história de Chiquinho, o ex-bruxo? Nunca ouviu falar? Tio Chico, Chiquinho. Então, duas pessoas. Então, é bom que a maioria não sabe. Chiquinho era conhecido como o bruxo das celebridades. Essa turma que está aí, né, na mídia, alguma coisa, sempre tem alguma coisa que está envolvido nesse negócio. Devendo a alma a alguém, vendendo alma, né? A própria rainha dos baixinhos, que você sabe quem é, vai dizer que na história dela, ela tinha um pacto que ela não podia chamar Deus nem olhar para cima. Era o cara lá de cima. Então, depois ela disse que isso foi quebrado, né? Mas enfim, esse Chico era esse cara. Ia para o cemitério, tirava osso, profanava ossos, né? Fazia bruxaria da mais pesada, via vulto, via as coisas, via o inimigo, via demônio. Acaba era de sacrificar gente, pesado. E um belo dia ele disse que foi fazer um sacrifício pesado de madrugada no cemitério. Quando chegou lá, o bicho, né, olhou para ele e disse: ó, não toque nesse osso aí não. Oxi, por que eu não posso tocar nesse osso? Não, porque esse osso aí foi um servo daquele que é maior do que a gente. Então, o que ele disse, né? O que ele quis dizer? Que aquele que é servo de Deus, até depois da morte, os ossos pertencem ao Senhor. Até os ossos, até o resto mortal é de Deus. O inimigo não toca.
tinha dono. Exato. Então, mas ele se converteu, né? Hoje é pastor, prega aí, está falando do evangelho, mas ele fala que realmente o reino das trevas existe, meu irmão. E o reino do mal existe. O mal existe. O que ele não quer é que a gente acredite nisso. Pasme, tem crentes hoje em dia que acham que Satanás não existe. Tem crente que vive dentro da igreja, que acha que nada, rapaz, isso é balela. Não tem esse mal aí não, esse Satanás não existe não. Existe, tem poder, mas o poder dele é limitado. O poder dele é cerceado. Porque quem está no controle de tudo é o nosso Deus.